Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui do Em Frente, dando continuidade aqui ao nosso estudo do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Nós estamos vindo aqui de uma sequência de aulas estudando os capítulos desse código e hoje nós vamos estudar o capítulo 4 que fala sobre as infrações e penalidades. Eu sou a professora Juliana Mello e vamos em frente! Bom, pessoal, como eu falei para vocês, nós vamos aqui hoje estudar o capítulo 4, que fala das infrações e penalidades, que está ali dentro do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Mas antes disso, já vai aí se inscrevendo no canal, ative o sininho para você não perder as novidades, siga as nossas redes sociais, nossa página no Instagram, nosso Facebook, acesse também o nosso site, enfrenteenfermagem.com.br, porque lá no nosso site você vai encontrar materiais em PDF, cursos completos, preparatórios, principalmente para você que está aí focado nos concursos públicos e residências na área da saúde. Inclusive, você já encontra lá no nosso site o material em PDF sobre o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Então, não deixe de acessar o nosso site, enfrenteenfermagem.com.br. O link do site está aqui na descrição deste vídeo. Bom, pessoal, prosseguindo então para o nosso vídeo de hoje, nós vamos aqui ver quais são as infrações e penalidades que estão previstas ali a serem aplicadas pelo sistema, COFEN-COREM. Esta parte aqui, do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, para quem está focado em provas, é uma das partes mais importantes, porque é justamente a parte que mais cai nas provas, tá? Quando o assunto é o Código de Ética, beleza? Então, nós vamos ter aqui uma aula com dicas cruciais para você que está focado, sempre pensando na sua aprovação. Prosseguindo, eu lembro você, então, que nós estamos estudando aqui a resolução do Conselho Federal, de Enfermagem, número 564 de 2017, que é a versão mais atual que a gente tem do Código de Ética, dos profissionais de enfermagem, tá? E lá no capítulo 4, então, nós vamos ver sobre as infrações e penalidades. Então, dentro desse capítulo, pessoal, nós vamos ver lá no artigo 103 que a caracterização das infrações éticas e disciplinares, bem como também a aplicação das respectivas penalidades, elas regem-se por este código sem prejuízo das sanções previstas em outros dispositivos legais. Então, a forma aqui como a gente vai ter caracterizada uma infração ética cometida por um profissional de enfermagem, a aplicação da penalidade, tudo isso vai ser de acordo com esse próprio Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Então, o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, a gente já viu aí ao longo das aulas que é um material que traz as normativas éticas da profissão. Lá nós vamos ver quais são os direitos dos profissionais, quais são os deveres e quais são as proibições. E quando o profissional de enfermagem comete alguma infração ética, a forma como a gente vai ter de caracterizar essa infração, se foi grave ou não, e qual será a penalidade aplicada ali para aquele profissional que cometeu a infração, tudo isso vai ser baseado no que está dentro do Código de Ética, porque o Código de Ética já fala o que o profissional pode ou não fazer. E, consequentemente, se ele faz algo que, por exemplo, está proibido ou que vai contra o que seria um dever do profissional, ele, obviamente, está cometendo uma infração ética e essa infração ela vai ser ali julgada e a penalidade será definida de acordo com o que está sendo ali realizado. Então, esse artigo apenas reforça a importância da aplicação do Código de Ética para definir as penalidades, beleza? Nós temos lá no artigo 104 que considera-se infração ética e disciplinar aquela ação, omissão ou conivência que implique em desobediência e ou inobservância às disposições do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, bem como também a inobservância das normas do sistema COFEN-COREM. Então, aqui nós temos basicamente o conceito dessa infração ética e disciplinar. Em que momento o profissional está cometendo uma infração ética e disciplinar? Quando ele está cometendo alguma ação ou ele está se omitindo, sendo conivente com alguma ação que desobedece, ou que vai contra o que está previsto aqui no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, que é o que a gente está estudando,
e também que vai contra as normas do sistema COFEM-COREM. O COFEM e o COREM, né, estão constantemente publicando, por exemplo, resoluções, pareceres, e a gente tem também as normativas que vêm desses órgãos, né, representativos da categoria. Então não é só do Código de Ética, mas se encontra qualquer normativa, legislação vigente aqui para a enfermagem. No artigo 105, nós vamos ver que o profissional de enfermagem ele responde pela infração ética ou disciplinar que cometer ou contribuir para a sua prática e, quando cometidas por outrem, dela obtiver benefício, né? Então, em que situação o profissional de enfermagem vai responder por alguma infração ética? Quando ele realmente, né, cometer essa infração, tá? Ou quando ele contribuir para a sua prática, então ele não cometeu a infração propriamente dita, mas ele colaborou para que aquela infração fosse realizada, e também naquela situação em que, mesmo sendo outro profissional, né, que cometeu a infração, ele se beneficiou. Então, não foi ele que cometeu, mas ele se beneficiou da ação, da infração cometida por outro profissional. Então, essas são as situações em que o profissional aqui vai responder por essa infração ética ou disciplinar. A gravidade da infração, ela vai ser caracterizada por meio da análise do fato, dos atos praticados ou atos omissos e do resultado, né, dessa ação. Então, para a gente saber o quão grave foi essa infração, a sua gravidade, a gente vai ter aqui a análise por parte do sistema COFEM-COREM do fato, né, daquilo que realmente aconteceu, do ato que foi praticado ou omisso, e também qual foi o resultado dessa ação, né? Qual foi a consequência dessa infração. Também nós vamos ver no artigo 107 que a infração ela é apurada em processo instaurado. Então, a gente tem uma instauração de um processo ético que vai aqui apurar essa infração ética e vai ser conduzida nos termos do Código de Processo Ético Disciplinar vigente. Inclusive, a gente teve a atualização aqui em 2022 do novo Código do Processo Ético, que não é o Código de Ética, já falei para vocês isso na primeira aula sobre este tema, porque é um código que vai ali trazer toda a parte de condução desse processo instaurado para apurar uma infração. E, obviamente, esse Código de Processo Ético ele é aprovado aqui pelo Conselho Federal de Enfermagem. Como eu falei para vocês, a gente tem uma resolução de 2022 que trouxe a atualização sobre isso. Nós vamos ter também lá as penalidades, né, que serão impostas pelo sistema COFEM, conforme o que determina o artigo 18 da Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973. Então, a gente teve lá o profissional de enfermagem que cometeu uma infração, essa infração foi apurada e foi definida ali qual a penalidade a ser aplicada para aquele profissional. Então, aqui nós temos quais são as possíveis penalidades que um profissional de enfermagem pode sofrer em consequência, né, de uma infração ética ou disciplinar, tá? E aí, muita atenção, porque isso aqui não cai, despenca nas provas. Então, quais são as penalidades que o sistema COFEM-COREM pode aqui aplicar mediante uma infração ética? A gente pode ter aqui a advertência verbal, a multa, a censura, a suspensão do exercício profissional ou a própria cassação do direito ao exercício profissional. Essas são as 5 penalidades que a gente pode ter aqui sendo aplicadas pelo sistema COFEM-COREM. Muita atenção, porque isso aqui cai em provas. Quero chamar a sua atenção também, né, para o fato de que, na maioria dos casos, as penalidades, elas são aplicadas, de certa forma, nessa ordem, né? Primeiro, o profissional ali, ele inicialmente é advertido. Só que, mesmo assim, às vezes o profissional ele é reincidente. Então, ele é advertido, ele recebe uma advertência verbal e mesmo assim ele continua cometendo, né, aquela infração, ele insiste no ato. Ele pode depois partir para multa, para censura, esse profissional pode ter uma suspensão do seu exercício profissional e se ele for totalmente incorrigível, né, gente, a gente pode ter também uma cassação aqui do direito, né, desse profissional exercer ali a profissão. Mas não necessariamente isso vai acontecer, tá? Não é em todas as situações. A gente vai ter situações que a infração ela foi tão grave que a penalidade aplicada ali de momento já é a de última instância, né, que seria a cassação do direito ao exercício profissional. Então a gente tem aquela situação em que o profissional ele vai aos pouquinhos ali passando pelas penalidades até que ele realmente mude as suas ações, sua atitude, e a gente tem aquela situação que a infração já é logo de cara ali punida com a penalidade mais grave que a gente tem, que seria a cassação. Então, como funciona aqui a advertência verbal? Na advertência verbal, a gente vai ter uma admoestação ao infrator de forma reservada, que será registrada no prontuário do mesmo,
na presença de 2 testemunhas. Então, na advertência verbal, o que vai acontecer? O profissional que cometeu ali a infração ética, ele vai ser chamado para uma conversa, para um diálogo, para receber uma advertência verbal através de fala, beleza? Isso vai acontecer de forma reservada, por isso ele vai ser chamado, vai ser colocado numa sala reservada. Essa advertência, ela vai ser registrada no prontuário desse funcionário, desse membro, né, da equipe, e ela vai ser feita na presença de 2 testemunhas. Então, quem estiver fazendo ali a admoestação vai chamar outras 2 pessoas, sejam pessoas que fazem parte da equipe ou da gestão ali da unidade, para participar desse momento como testemunhas dessa advertência verbal, com a esperança de que seja o suficiente para que o profissional ali, ele se coloque no lugar dele e deixe de cometer aquela ação ou infração ética. Nós temos também uma outra penalidade que é a multa, né? O que é a multa? A multa é quando o profissional, ele é ali obrigado a pagar de 1 a 10 vezes o valor da anuidade da categoria profissional a qual pertence o infrator em vigor ali no ato do pagamento, né? Então, a multa é quando o profissional, por conta daquela infração, ele vai ter que pagar o valor equivalente a uma anuidade ou a 10 vezes o valor daquela anuidade que está vigente naquele ano, de acordo com a sua categoria profissional. Se ele é auxiliar de enfermagem ou técnico, ele vai pagar ali esse valor de acordo com a anuidade da sua categoria, e se ele é enfermeiro, ele vai pagar ali o valor de acordo com a anuidade da sua categoria. E a definição de se o profissional vai pagar uma anuidade, 5 ou 10, isso vai definido pelo sistema COFEN-COREM na instauração do processo ético. Nós temos também a censura, que é quando a gente tem a repreensão do profissional sendo divulgada aqui nas publicações oficiais do sistema COFEN-COREM e também nos jornais, né, de grande circulação. Então, o profissional ele é repreendido publicamente aqui, seja pelas publicações do COFEN-COREM ou nos jornais de grande circulação, por isso é chamado de censura, né, porque essa repreensão ela é divulgada. Temos também, então, a suspensão, né, do exercício profissional, que é uma outra penalidade que pode ser aplicada aqui. Nessa situação, o profissional ele está suspenso de exercer a sua profissão. Então, ele vai ficar proibido de exercer a profissão de enfermagem por um período que pode ser de até 90 dias. E muita atenção, porque quando tem número, tem questão, né? Então, o período aqui de suspensão do exercício profissional pode ser de até 90 dias. E, além disso, essa suspensão ela vai ser também divulgada nas publicações oficiais do sistema COFEN-COREM, nos jornais de grande circulação e também comunicada aos órgãos empregadores, né? Então, a pessoa, quando ela for procurar um emprego, aquela instituição também vai ter o acesso à informação de que aquela pessoa está suspensa por até 90 dias de exercer a sua profissão porque cometeu alguma infração ética. Então, é uma situação bem chata, né, gente? Porque o profissional não pode nem trabalhar, nem executar as suas funções, mas óbvio que é em consequência de uma infração ética ou disciplinar. E a gente tem a mais grave de todas, né, que é a perda do direito ao exercício da enfermagem por um período de até 30 anos. Aqui, nesse caso, o profissional ele não pode exercer a enfermagem pelo período ali que foi indicado. O sistema COFEN-COREM vai decidir e o indivíduo pode ficar aqui até 30 anos sem poder exercer a enfermagem em lugar nenhum, porque isso vai inclusive ser divulgado nas publicações do sistema COFEN-COREM e também nos jornais de grande circulação. Nesse caso aqui, a pessoa, né, está com o diploma cassado, tá? Então, nesse período, ela não pode aqui exercer a profissão de enfermagem. Então, mais uma vez, chama a sua atenção que onde tem número tem questão e se atente a esse prazo, né, de até 30 anos para a cassação, beleza? Nós temos também aqui, né, dentro desse capítulo, que as penalidades aplicadas deverão ser registradas no prontuário do infrator. Então, toda a penalidade vai ser registrada ali no prontuário do infrator para realmente a gente ter ali o andamento, né, desse processo ético, tá? Nas penalidades aqui de suspensão e de cassação, o profissional ele terá sua carteira retida no ato da notificação em todas as categorias em que for inscrito, sendo devolvida após o cumprimento da pena e, no caso da cassação, após o processo de reabilitação. Então, como o profissional ali na suspensão e na cassação ele não pode exercer a profissão, a carteira profissional dele vai ficar retida, porque senão ele vai sair por aí com essa carteira e exercer a sua função, tá? Então, não vai ter emissão dessa carteira, ela vai ficar retida durante todo o período em que ele estiver cumprindo
com aquela penalidade. Se ele ficou até 30 anos, né, cassado, ele vai ficar 30 anos sem a carteira profissional. E essa carteira vai ser devolvida depois que o profissional ali cumpriu a sua pena. E no caso da cassação, vai ser devolvida somente após o processo de reabilitação desse profissional. Nós temos também um outro ponto importante que você precisa se atentar, principalmente na hora das provas, é quem aplica cada uma dessas penalidades. Nós vamos ter penalidades que são aplicadas pelos conselhos regionais de enfermagem, né, pelos CORENs, e nós vamos ter aquela penalidade que somente o COFEN, que é o Conselho Federal, tá, de Enfermagem, que pode ali aplicar. Então, sobre isso, nós temos lá no artigo 109 que a advertência verbal, a multa, a censura e a suspensão do exercício profissional são de responsabilidade do COREN, que é o Conselho Regional de Enfermagem, e vai ser registradas no prontuário, né, do profissional de enfermagem. Então, essas penalidades aqui, elas são de competência do COREN. Quem aplica essas penalidades são o COREN. A única penalidade que não pode ser aplicada pelo COREN é a cassação do direito ao exercício profissional, porque a cassação do direito ao exercício profissional, ela é de competência única do Conselho Federal de Enfermagem. Então, é somente o COFEN que faz aqui a cassação, que é a penalidade máxima, né, que a gente tem aqui para as infrações éticas. Parágrafo único. Na situação em que o processo tiver origem lá no COREN, tá? E nos casos de cassação do exercício profissional, terá como instância superior a Assembleia de Presidentes dos Conselhos de Enfermagem. Então, a instância máxima aqui de um processo ético é a Assembleia de Presidentes aqui dos Conselhos de Enfermagem, tá? Muito importante esse tópico, porque isso aqui também despenca nas provas. Como é que a gente vai definir aqui a graduação das penalidades? Como é que vai ser decidida, né, qual penalidade será aplicada? Se vai ser só a advertência verbal ou se a gente vai chegar na máxima, que é a cassação. E aí nós temos lá no artigo 110 que para fazer essa graduação da penalidade e a respectiva imposição, ou seja, para decidir qual penalidade vai ser aplicada, tá? Nós vamos ter aqui a consideração da gravidade da infração. Então, o COFEN e COREN vai ver aqui o quão grave aquela infração foi, também as circunstâncias agravantes e atenuantes da infração, que a gente vai ver já já, porque a gente tem situações que agravam uma infração, que tornam ela mais grave, tá? E a gente tem situações que são atenuantes, ou seja, que diminuem um pouco a gravidade, né, daquela infração, tá? Nós vamos considerar aqui também o dano causado e o resultado que essa infração teve. Quais foram as lesões, né? O que a gente teve aqui de resultado dessa ação. E também os antecedentes do infrator. Se essa pessoa é reincidente, se ela já vem aí cometendo atos, né, infrações éticas anteriormente, ou se é a primeira vez. Tudo isso vai ser levado em consideração na hora ali do julgamento do processo ético. E as infrações, elas serão consideradas leves, moderadas, graves ou gravíssimas, de acordo com a natureza do ato e a circunstância, né, de cada caso, tá? Então, a gente pode ter uma infração sendo leve, moderada, grave ou gravíssima, beleza? Em que situação a infração vai ser considerada aqui leve? Quando a gente tem aquela infração que ofende a integridade física, mental ou moral de qualquer pessoa, mas que não causam aqui debilidade, tá? Sem debilidade. Ou aquelas que venham a difamar organizações da categoria ou instituições, ou ainda que causem danos patrimoniais ou financeiros. Então, essas são consideradas infrações leves. A gente não teve aqui danos significativos como a debilidade. Vai ser considerada uma infração moderada aquelas que provoquem uma debilidade, mas que seja temporária de membro, sentido ou função na pessoa, ou ainda as que causem danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros. Então, na infração moderada, a gente tem já aqui uma debilidade que é temporária. E essa debilidade pode ser de algum membro, de algum sentido ou função na pessoa aqui que foi vítima, tá? Ou naquela situação em que a gente tem, inclusive, um dano patrimonial ou financeiro na instituição em que aquele profissional trabalha. Nós vamos ter também as infrações graves, que são aquelas que provoquem perigo de morte, debilidade permanente de membro, sentido ou função. Então, a debilidade aqui ela já não é mais temporária, tá? Ela é permanente. Um dano moral irremediável na pessoa, ou ainda as que causem danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros. Então, a palavra-chave aqui, né, para as infrações graves é principalmente a situação de perigo de morte. Mas aqui, a morte ainda não aconteceu, tá? A gente tem um risco iminente, mas ela ainda não aconteceu.
E a debilidade aqui, ela não é temporária, ela é permanente, beleza? E aí nós vamos ter, então, a infração gravíssima, né? Que de fato vai ser aquela que provoca realmente a morte. A debilidade aqui também é permanente do membro, sentido ou função, e a gente tem um dano moral irremediável na pessoa, né? Uma situação, um dano que a gente não consegue mais reverter. E aí, como eu falei para vocês, a gente vai ter situações, circunstâncias que são agravantes, ou seja, que agravam mais ainda uma infração, e a gente vai ter as circunstâncias que são atenuantes, né, que amenizam um pouco os resultados daquela infração. Então, são consideradas aqui circunstâncias atenuantes, ou seja, aquela circunstância que diminui, né, a gravidade daquela infração, tá? O que diminui a gravidade de uma infração? Primeiro, ter o infrator aqui procurado logo após ali a infração, por sua própria espontânea vontade e com eficiência, evitar ou minorar as consequências do ato, né? Então, a pessoa cometeu a infração, mas logo após já foi ali procurar evitar ou diminuir as consequências desse ato de forma livre, né, e espontânea. Então, nessa situação, a gente tem aqui uma atenuação dessa infração. Também é considerada uma circunstância atenuante ter bons antecedentes profissionais. Então, o profissional que cometeu aquela infração, ele tem um bom histórico profissional, ele nunca cometeu um ato antes, né? É a primeira vez que está acontecendo, ele é um bom profissional, ele tem bons antecedentes profissionais. Também realizar atos sob coação ou intimidação ou grave ameaça. Então, o profissional aqui, ele consegue provar que ele fez aquela infração, mas ele estava sendo coagido, ele estava sendo ameaçado, ele foi intimidado por alguém para cometer aquele ato. Também quando realizar atos sob emprego real de força física. Alguém foi lá e forçou ele fisicamente a fazer aquele ato, aquela infração. Também ter confessado espontaneamente a sua autoria da infração, né? Quando a pessoa realmente se apresenta, assume a sua culpa e se responsabiliza por aquele ato. E também ter colaborado espontaneamente com a elucidação dos fatos, né? Então, no momento da elucidação dos fatos, o infrator ali, ele de forma espontânea, dá todas as informações, se mostra disposto a esclarecer todo o fato. Então, essas situações são circunstâncias atenuantes, ou seja, que diminuem a gravidade, né, da infração, principalmente na hora de definir aqui a penalidade. E como eu falei para vocês, nós temos também as circunstâncias que são agravantes, né? Ou seja, que aumentam a gravidade daquela infração. Então, quais são as circunstâncias agravantes? São consideradas circunstâncias agravantes ser reincidente, né? Então, aquela pessoa que está sempre cometendo alguma infração. Ela faz uma infração, ela é advertida verbalmente, ela recebe a multa, mas aí depois passa um tempo, ela vai de novo, comete outra infração. Aquela pessoa que é reincidente. Também quando causar danos irreparáveis, né? Quando a gente não consegue reverter o dano que veio em consequência daquela infração. E também quando cometer infração dolosamente, ou seja, de forma intencional, né? Que seria aqui o crime doloso, que é aquele crime que é feito com intenção. Então, quando o indivíduo comete a infração dolosamente, ou seja, intencionalmente, isso com certeza agrava ainda mais aquela infração. E também quando cometer a infração por motivo fútil ou torpe, né? Não tem motivo nenhum, ele nem precisava daquilo acontecer, mas a pessoa foi lá e cometeu aquela infração. A gente ainda vai ter também como circunstâncias agravantes facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outra infração. Então, quando a pessoa está contribuindo para que realmente a gente tenha aqui a impunidade, né, de quem cometeu a infração ética. Também quando aproveitar-se da fragilidade da vítima, né? Então, se aproveita da fragilidade da vítima ali no momento da ação, tá? Também quando cometer a infração com abuso de autoridade ou violação do dever inerente ao cargo ou função ou exercício profissional. Então, quando a gente tem aqui o uso de abuso de autoridade para poder cometer aquela infração ética. Também ter maus antecedentes profissionais, né? Então, é uma pessoa que já tem um histórico aí ruim profissionalmente. E também quando alterar ou falsificar provas ou concorrer para a desconstrução de fato que se relacione com o apurado na denúncia durante a condução do processo ético, né? Quando a pessoa que tenta mascarar a situação,
tenta prejudicar aqui a questão das provas em relação ao ato cometido. Então, basicamente, gente, é isso que a gente tem lá no capítulo 4, que fala sobre as infrações e penalidades. O capítulo 5, como eu já falei para vocês lá na primeira aula, a gente não estuda em aula, porque o capítulo 5 ele só tem lá os artigos que serão utilizados na aplicação de cada uma das penalidades. Então é um capítulo que não vai estar presente na sua prova, porque ele apenas repete, né, tudo que está nos outros capítulos anteriores, tá? Então essa foi a nossa última aula e aqui você concluiu o estudo completo do Código de Ética dos profissionais de enfermagem. Se você gostou desse vídeo, já deixa aí o seu like e compartilhe com seus amigos. Um beijo e eu te vejo aqui na nossa próxima videoaula.